E aí, meus amigos do canal Lucas Queiroz segundo, aqui quem fala sou eu, o Lucas Queiroz segundo, para mais outro vídeo. E bem, eu gostaria de calma, cumprir uma promessa antiga do canal, que é falar acerca bem, do tema, da felicidade que só existe na prática da vida religiosa. Ou melhor, que a felicidade só existe na prática da vida religiosa e em nenhum outro canto. Mas para tanto a gente deve entender o que seria felicidade, o que seria a prática da vida religiosa, o que seria antes a religião, né? Mas para isso vamos entender primeiro o que é felicidade. Felicidade aqui não deve ser entendido no sentido de satisfação, no sentido de paz permanente ou alegria perpétua. Não, porque essas coisas são coisas psicológicas, são coisas sensíveis, enquanto que a felicidade é a maior perfeição do homem, porque tudo que o homem procura, procura para alcançar a felicidade. Dessa forma, a felicidade deve ser a maior perfeição do homem e por isso ser atribuída aquilo que nele é mais perfeito. Ora, o seu espírito é mais perfeito que a sua psique. Supondo aqui, é claro, que nele haja uma alma espiritual, nele haja uma alma imaterial e coisas do gênero. Então, se o espírito é certamente mais perfeito que a psique ou a matéria, ou coisas acerca do corpo, por isso que a felicidade deve, no homem, ser uma qualidade do seu espírito, e não paz interior ou coisa do gênero. A felicidade é uma paz interior acima da paz naturalista, de que tantos povos pagãos falam, ou os pagãos atuais, né? Aquela paz psicológica, aquela despreocupação, ou coisa do gênero. Não, não. A felicidade que eu falo é a plena realização do espírito. Ou como definiria melhor Boécio, é a posse total de um bem perfeito. De um bem perfeito. A felicidade, como é a perfeição última do homem, ela deve necessariamente ser alcançável. Porque na natureza, tudo que é desejado como fim último deve e pode ser alcançado pelo apetecente. Porque na natureza não existe o inútil, o vão, e aquilo que é em si mesmo, por assim dizer, depressivo, frustrante, não é rapidamente removido. Por isso que os monstros que não alcançam o primeiro fim da sua natureza, eles, digamos assim, são aberrados pela geração natural. Mas isso é entrar em outro ponto que, bem, é apenas detalhe. A felicidade, como sendo bem último do homem, deve e pode ser alcançado pela sua natureza. A felicidade não é algo sucessivo, progressivo, mas tem que ser algo pleno, porque é a posse total. Ora, o total é aquilo que não é sujeito a mais ou a menos, porque é o todo. Um todo. Se algo faltasse ao todo, ele já não seria mais todo. E toda a felicidade é relativo àquilo, a toda a felicidade relativa ao próximo, o maior bem, seria, por assim dizer, uma tristeza. Ou não realizaria o seu fim último. O fim último, ele é desejado por si mesmo. E assim, logo que ele é obtido, não se deseja outra coisa além. Por isso que a felicidade ela deve ser permanente, não deve ser tipo uma progressão. Tem gente que fala, a felicidade está na busca da felicidade. Se eu alcançar a felicidade, a felicidade acaba. Não, isso é ridículo. Se você reduz a felicidade a uma tendência em vez de um estado, você, bem, você está destruindo a natureza humana, porque o fim último ele deve consistir num repouso. Todas as coisas repousam na posse do seu fim. Isso é provado pela indução. Então, a felicidade não pode ser uma progressão, uma tendência, um vir a ser, um buscar, mas deve ser um estado de posse total do bem perfeito. Agora, religião, algo mais difícil de definir. Religião, etimologicamente, é religare ou religere, é religar o homem com o divino. O homem religioso é aquele que une a sua alma com Deus. Mas, definindo mais propriamente, religião aqui
é quase que o mesmo que piedade divina. Piedade é uma parte da virtude da justiça em que atribuímos aos nossos superiores um bem devido a eles. Por exemplo, honramos o pai e a mãe, obedecemos o nosso chefe, obedecemos o Estado. Tudo isso constitui a piedade natural. Ao passo que existe a piedade sobrenatural ou a piedade divina, que é, bem, dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César, como completaria Jesus Cristo. Essa piedade, que é atribuir a Deus aquilo que lhe é devido, o culto que é devido, é a religião de que eu falo. É a religião de que eu falo. Ou seja, religião que não é só uma crença, não é só uma qualidade da inteligência. Religião aqui é uma qualidade da vontade, pela qual o homem tende para o cumprimento da justiça, o cumprimento daquilo que deve ser feito, é amar a Deus. Amar a Deus, dar-lhe os seus bens devido, enfim, unir o homem a Deus. Porque embora o homem seja muito indigno de Deus, Deus é muito digno do amor do homem, porque o criou por misericórdia e coisas do gênero. Agora, finalizada essa definição, vamos primeiramente provar a primeira proposição desta nossa tese, a saber de que existe a felicidade apenas em Deus. A felicidade, como eu falei, é no sentido mais espiritual da palavra, não como uma alegria, uma paz interior, mas com a plena realização do espírito. Ora, o espírito do homem, como ele é inteligível, ele procura por sua própria natureza a verdade. Porque a felicidade, melhor dizendo, como é a posse do bem último do homem, deve se referir àquilo que é mais perfeito nele, como eu falei já no começo. Mas ora, não existe nada no homem mais perfeito que a inteligência. Embora alguns digam que é a vontade, se não vem ao caso, é a inteligência, a sua potência, a sua faculdade mais nobre. Mas a perfeição da inteligência é a verdade. Logo, a felicidade consiste na posse da verdade. Se a felicidade é o bem mais perfeito e a perfeição da faculdade mais perfeita do homem está na posse da verdade. Mas eu me pergunto, será que na posse de qualquer verdade? Porque, bem, a experiência não parece admitir isso, porque meu espírito, ele é verdadeiro, ele tem juízos que não são falsos, por assim dizer, mas assim eu não me sinto feliz. Por quê? Porque o homem, por sua natureza, não se contenta com qualquer verdade, mas procura as causas da verdade, as causas da inteligibilidade. Melhor, o homem procura se adequar à inteligibilidade da coisa. Mas a inteligibilidade completa da coisa supõe certa cienciabilidade. Ou seja, o homem não procura apenas entender o que é, mas ele procura entender por que é. E assim ele vai investigando as causas das coisas e as causas das causas e assim indo. Por quê? Porque ele procura por sua própria natureza a verdade, porque ele procura a felicidade. Logo, se a felicidade é alcançável, e como eu falei, e bem, a progressão das causas não é o infinito, deve-se terminar numa verdade que é a primeira verdade, a verdade que explica a verdade de todas as coisas. Ou melhor, a verdade que encerra de modo ilimitado toda a noção de verdade, a verdade realizada plenamente, a verdade em si, melhor dizendo. Essa é a única que pode, por suas próprias forças, sanar o espírito do homem. Bem, porque assim como o bem ele é difuso de si, é o único que pode, por suas próprias forças, imutar a vontade para que seja movida, assim também a verdade em si é a única que pode, por sua própria força, saciar a inteligência, porque quem possui a verdade em si possui todas as verdades, assim como aquele que possui o sumo bem possui todos os bens, como diz Deus a Santo Moisés. Dessa forma, como o espírito do homem, na busca da felicidade, ou seja, quando ainda não possui a felicidade, porque ninguém busca aquilo que já tem, na busca da felicidade procura a verdade primeira,
Só na posse da verdade primeira é que pode ser verdadeiramente feliz. Daí que os antigos filósofos, antes mesmo do cristianismo, já constituíam a beatitude do homem em certa união com a causa primeira de todas as coisas. Platão, no seu mito da caverna, é, ele põe na visualização do sumo bem, do sol, ou melhor, na ideia, na forma do bem, a plenitude do espírito humano. E, bem, como ele acreditava na reencarnação, na metempsicose, acho que era assim que se pronunciava, ele acreditava que a salvação e a felicidade do homem consiste na união da alma com o uno, na contemplação da forma do bem, fora do ciclo das reencarnações, através da prática da filosofia. E a filosofia, para os filósofos antigos, era a inquisição do bem primeiro. Então, admitamos essa primeira proposição. A felicidade do homem só existe na posse da verdade primeira. Mas alguns poderiam falar: ora, mas eu não preciso ter religião para isso. Não preciso ir na igreja, eu não preciso de coisas de tipo. Eu sou minha própria religião. Muitos desigrejados falam isso. Falam mais por ignorância que por qualquer outra coisa. E bem, isso é objetado de inúmeras maneiras. Primeiro que a felicidade do homem não a beatitude do homem, que consiste na união com Deus, ela não pode ser realizada plenamente nessa vida. Não pode. Por quê? Deus sempre vai ser olhado com a perspectiva e o aspecto das criaturas. Então, sempre que a alma nesta vida procura se unir a Deus, ela sempre vai encontrar a sua própria imperfeição, tornando Deus mais imperfeito, por assim dizer. Ou seja, vai ver Deus num aspecto tão sombrio, tão obscuro, que ainda que possua um gotejamento da felicidade natural, ainda assim não vai possuir a beatitude última do homem, aquela que completa, aquela que realiza mais perfeitamente a noção de felicidade. Porque, como eu falei, a felicidade é a posse total. Ora, o conhecimento obscuro de Deus não é uma posse total de Deus. Deve ser um conhecimento claro, que, por sua vez, só pode existir na contemplação de Deus em si mesmo. Ou seja, no ver a essência de Deus. Não através de um conhecimento racional, dedutivo e científico, porque se for assim, que pena das pessoas, né, que não podem raciocinar filosoficamente, elas nunca serão felizes, enquanto que a felicidade é para todos. Mas por um conhecimento simples, inteligível, um conhecimento intuitivo, a prima facie, por assim dizer. A pessoa vê a essência de Deus. Nisso que consiste a beatitude que o homem procura por sua própria natureza. Entende? Então, ora, afirmar que a felicidade que o homem procura se reduz só a uma felicidade naturalística, esse conhecimento imperfeito, racional e limitado que a criatura tem de Deus, é, bem, uma estupidez completa. Mesmo os filósofos platônicos diziam que o conhecimento mais perfeito de Deus que podemos obter não é racional, não é filosófico, científico, é antes algo que abstrai de todo o conhecimento. É uma comunhão com Deus em si mesmo, o que eles chamavam de o uno da alma. O uno da alma. Porque eles diziam que Deus era o uno e que existiam certas unidades, certas sementes da unidade em cada alma que constitui a unidade da personalidade da pessoa, a unidade da pessoalidade dela, a individualidade. E por essa comunhão da individualidade da pessoa com o uno em si, a pessoa se tornava feliz, se tornava beata. Então, mesmo para os filósofos mais sábios, pôr a felicidade do homem nesse conhecimento racional e científico e obscuro é fora de linha. Tem que ser, portanto, no conhecimento que é intuitivo, visionário, por assim dizer. Visionário não, de visão, conhecimento não só de razão, mas de visão de Deus. Mas eu pergunto,
quem merece ver Deus? Ninguém. Deus, quando criou o homem, o criou para alcançar o seu sumo bem, o seu fim último. Deus criou o homem para ele mesmo, como diz a Bíblia, e também é provado filosoficamente. Não criou o homem para se limitar à sua imperfeição, mas para comungar do próprio Deus. Isso é provado filosoficamente, mas eu não vou me estender muito nisso, porque o que eu falei já é suficiente. Mas se Deus criou o homem para vê-lo na essência, e nada que o homem faz pode merecer Deus em si mesmo, porque, bem, Deus é imerecível. Tudo que o homem faz, todas as suas obras boas, são limitadas, e o ilimitado perante o infinito é o mesmo que nada. Apenas pela misericórdia de Deus, o homem pode se elevar nesta vida deste conhecimento racional a algo superior. Mas isso o homem mesmo não pode conferir. Só Deus, com os seus meios sobrenaturais. Porque a beatitude, que é ver a Deus em essência, deve possuir, sendo sobrenatural, porque supera a natureza do homem, porque a beatitude é, por assim dizer, o próprio Deus na alma do homem, e Deus supera a natureza do homem, é claro, deve, por isso, possuir meios que são também sobrenaturais, embora suponham a natureza. Então, se os meios são adequados aos fins, e o fim último do ser humano é sobrenatural, por isso os meios também devem ser sobrenaturais. Por isso devem se elevar acima dos esforços próprios dos homens. Por isso que o homem deve elevar sua alma a Deus e suplicar esses bens sobrenaturais que não podem ser obtidos pelas suas próprias forças. Porque se assim pudessem, não seriam sobrenaturais. Entende? Então, só Deus pode conferir esses bens. Esses bens são as virtudes, os dons infusos, mas especialmente os sacramentos. Especialmente aqueles que conservam e mantêm a amizade do homem com Deus. Pois, se nascemos todos em pecado, bem, só Deus pode nos livrar do pecado, porque Ele é o único ofendido pelo pecado, e só aquele que é ofendido que pode nos perdoar. Então, não basta a pessoa dizer assim, ai, basta a mim mesmo, que eu sozinho alcanço Deus. Isso é ridículo, estúpido. Deus é quem tem que conferir os e-mails, mas a pessoa que tem que suplicar por eles. Porque a oração é um meio que une a nossa vontade com a de Deus. Deus não age na diversidade, não age na, digamos assim, na oposição da nossa vontade a Ele. Se a nossa vontade quer algo oposto a Deus, Deus vai tentar nos chamar para Ele, mas não vai destruir nossa liberdade. Claro que Deus vai agir no ambiente para nos converter, mas Ele vai querer nos converter para que unamos a nossa vontade a dele e assim sirva de ponte para a comunicação de suas graças para nós. A essência da oração está nisso, a união da nossa vontade com a de Deus. Por isso é preciso a prática da piedade. Voltando para o meio do vídeo. Porque é através da virtude da piedade, desta virtude da justiça, seja natural, seja infusa, que o homem eleva sua alma a Deus e suplica-lhe esses dons, estas graças necessárias para a sua salvação, para a sua felicidade. E, bem, é certo que não seja por meios naturais, mas por meios sobrenaturais, os quais mais aprove a Deus. E, bem, não pode ser por uma religião falsa, ou seja, por uma piedade que se embasa em princípios falsos, em má fé. Porque um pagão em boa fé, não padecendo de ignorância invencível acerca da verdade, ou pelo menos não lutando contra ela, como diriam alguns, eu não vou entrar muito nesse campo de quem é que pode ser salvo, eles podem, podem sim ser salvos, mas aqueles que agem de má fé, que vivem na religião falsa por sua própria vontade, conhecendo aquilo que é verdadeiro, rejeitando, ainda que por uma ignorância relativa, aquilo que deveriam crer, como posso dizer que esses são amigos de Deus, se rejeitam a sua verdade? Esses não são amigos de Deus, como podem ser felizes nele?
Não podem. Então, é preciso que a felicidade, a plena realização do homem, seja numa união da sua vontade com Deus para a transmissão, a comunicação dos bens, dos méritos, das virtudes necessárias para que ele alcance na verdade e no espírito a visualização, a visão intuitiva do próprio Deus. Sem isso, um homem é nada. Por isso, é necessário que o homem procure, e a igreja, o homem procure os sacramentos, procure as graças, os dons infusos, não confie nas suas próprias forças. Só Deus pode nos salvar. Só Ele que pode nos retirar das garras do pecado em que nascemos. Então, não sejamos soberbos nem presunçosos, mas admitamos o nosso nada diante de Deus e humildemente lhe peçamos as qualidades necessárias para amá-lo sempre cada vez mais, através da virtude da, da religião e o dom da piedade. Bem, penso que o que eu já falei já é até demasiadamente longo. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Adeus. É nóis. Valeu, falou.